Olá, o SBT Notícias está no ar ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Karim Bravo e conto com sua companhia nesta madrugada. Veja comigo os destaques de hoje. Polícia procura homem que matou o ator de Chiquititas e os pais dele em São Paulo. Assassino não aceitava o namoro do rapaz com a filha dele. 2 suspeitos de matar um vendedor na frente da família na saída de uma festa junina são detidos na capital paulista. Advogado da mulher que acusa Neymar de estupro renuncia ao caso. Não sou mais advogado de Nájila. O senhor já comunicou isso a ela? Verbalmente. Homem mata jovem por engano em posto de combustíveis de Porto Alegre. Ele queria matar a ex-namorada, amiga da vítima e que também estava no local. Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público pedem a apuração de conversas do procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, com o juiz Sérgio Moro. Piloto de helicóptero morre ao tentar pouso de emergência em um edifício de Nova York. Seleção brasileira já está em São Paulo para a estreia na Copa América. Quase todos os jogadores que participaram do amistoso ficaram no hotel fazendo um trabalho regenerativo. A polícia ainda procura pelo comerciante que matou a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo. O assassino não aceitava o namoro da vítima com a filha dele, de 18 anos. A polícia prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de matar um vendedor na frente da família no último sábado na zona norte de São Paulo. Leonardo Permogenes, de 20 anos, foi detido após roubar uma moto em Guarulhos, na Grande São Paulo. O adolescente foi reconhecido pela esposa do vendedor como um dos autores do crime. No sábado, Davi Batista Florencio, de 47 anos, foi baleado na frente da família durante um assalto ao sair de uma festa junina na escola das filhas. Câmeras de segurança mostram os criminosos fugindo com o carro da vítima após os disparos. Outros 3 suspeitos estão foragidos. Serão enterrados nesta terça-feira os corpos das vítimas do grave acidente que deixou 10 pessoas mortas e 51 feridas em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O resgate foi dramático. Gritos, choro e muito desespero. Essas imagens mostram a situação das vítimas logo depois da tragédia. Quem viu o acidente parou o carro na estrada para ajudar os sobreviventes. A sua filha tá bem. Tá chegando o resgate. Celulares viraram lanternas para localizar os feridos. O acidente foi por volta das 9h30 da noite deste domingo, nesta rodovia em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O ônibus de turismo transportava 48 passageiros. O grupo voltava de uma excursão a Campos do Jordão. O passeio foi uma comemoração antecipada ao Dia dos Namorados. Testemunhas contaram que o ônibus desceu a estrada desgovernado, tombou na pista e arrastou 5 carros e uma motocicleta. Tiago estava em um dos veículos com a família e conta como conseguiu escapar. Foi muito rápido e quando eu vi o ônibus pelo retrovisor, eu tirei o carro, né? Tentei tirar o carro para a esquerda. Então, depois o ônibus já estava passado por mim, os outros carros já tinham batido em mim. Os socorristas trabalharam durante toda a noite para retirar os feridos em meio às ferragens. O acidente aconteceu bem aqui no quilômetro 31 desta rodovia. De acordo com uma das passageiras que preferiu não gravar entrevista, o freio realmente apresentou falhas em vários momentos da viagem. Mesmo assim, o motorista aumentou a velocidade. O ônibus ele passa por uma segunda perícia, agora mais intensa, para realmente identificar qual foi o problema, se realmente existiu um problema mecânico ou não. O menino só falou que ele percebeu o ônibus começando fazendo zigue-zague e a única coisa que ele tentou fazer foi proteger a filha. Fez de conchinha para salvar ela e ela saiu ilesa, sem nenhum machucado. A mulher do motorista do ônibus lembrou o último contato que fez com ele. Conversei com ele, na hora do almoço, ele falou, nega, eu vou almoçar, chegamos já tarde e vou descansar porque vamos descer 9 horas da noite. Falei, tá tudo bem? Ele tá, graças a Deus. Todas as vítimas fatais já foram identificadas. Entre os mortos, 8 adultos e 2 crianças.
Minha Nossa Senhora, meu pai amado, que tragédia. A empresa Brasil Santana Transporte, responsável pelo ônibus, lamentou a tragédia e disse estar à disposição dos parentes das vítimas. A Prefeitura de Praia Grande, de onde partiu a excursão, informou que a empresa está com a documentação em dia e com todas as vistorias em ordem. O advogado de Nájila Trindade abandonou a defesa da modelo. A mulher que acusa Neymar de estupro ainda não entregou o tablet e o celular dela à polícia. Os advogados de Neymar estiveram na delegacia para acertar a data do depoimento do jogador. Neymar está à absoluta disposição e tem todo o interesse em vir aqui prestar os esclarecimentos devidos. Seguranças do jogador fizeram um levantamento do local para definir o esquema de segurança. Por causa da contusão no tornozelo, Neymar teria dificuldade de subir as escadas da Delegacia de Defesa da Mulher. A modelo Nájila Trindade acusa Neymar de agressão e estupro. O encontro aconteceu em Paris, no dia 15 de maio. O jogador pagou as passagens e a hospedagem dela na França. Eles se conheceram pelas redes sociais. Nájila registrou o boletim de ocorrência 16 dias depois do suposto estupro. O ex-marido de Nájila Trindade também contratou um advogado. Ele esteve hoje aqui na delegacia para entregar o tablet do filho do casal, para provar que neste equipamento não existe nenhum vídeo que mostre o encontro de Nájila com Neymar. Stevens Alves teria ido buscar o tablet do filho do casal no apartamento de Nájila. O ex da modelo gravou quando entrou no local na quinta-feira da semana passada. A porta estava destrancada. Ele recolhe cartas do chão, dá uma volta pela casa e entra no quarto. As gavetas estão abertas e reviradas. Diz ele que havia um outro tablet rosa no imóvel, tá? E que teria sido furtado. Nájila disse à polícia que o vídeo completo do segundo encontro com Neymar estaria nesse tablet, que teria sido furtado do apartamento dela na semana passada. No início da noite, o porteiro do prédio procurou a polícia. Ele pediu uma medida protetiva porque estaria sendo ameaçado por Nájila. Hoje, em entrevista para o repórter Roberto Cabrini, o advogado de Nájila disse que vai abandonar o caso. Vou renunciar ao meu mandato advocatício. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela companhia e uma ótima terça-feira a todos. No próximo bloco, você continua bem informado com a Analice Nicolau, que traz os seguintes assuntos. Guindaste cai sobre prédio e mata uma pessoa em Dallas, nos Estados Unidos. E no Distrito Federal, polícia apura se motorista que atropelou 2 adolescentes estava embriagado. Você vai ver já já aqui no SBT Notícias. Espetacular. Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 11 de junho. Eu sou Analice Nicolau e te faço companhia a partir de agora. Não saia daí, porque nossos repórteres irão nos mostrar o que anda acontecendo pelo país e também tem a previsão do tempo. Fique com a gente. Eu começo essa edição com um caso que aconteceu no Distrito Federal. A polícia vai apurar se o motorista que atropelou 2 adolescentes em Ceilândia estava embriagado. O homem se apresentou na delegacia logo depois do período de flagrante e negou ter consumido bebida alcoólica. O atropelamento foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens são fortes. O casal de adolescentes desce a rua caminhando. Repare à direita que um carro branco está parado na esquina, aguardando para entrar na avenida. Mas assim que entra na pista, parece perder o controle e atinge em cheio as vítimas. O rapaz ainda consegue se levantar e sai mancando, mas a garota atravessou a parede e foi parar dentro do terreno. Com a força da batida, o carro fez este buraco no muro e quase derrubou a placa de trânsito. O motorista, que está com habilitação vencida, fugiu com medo de ser linchado pela população. Testemunhas contaram que ele tinha sinais de embriaguez. A suspeita da polícia é que ele tenha tentado fazer um cavalo de pau. As vítimas foram atropeladas com muita violência, o que é mais um indício de que ele tentava naquele momento fazer uma manobra com esse veículo, pois um veículo que acabara de sair de uma curva
é incomum que já tenha tamanha velocidade. Damião Paulo Rodrigues da Silva estava com um filho de 13 anos no carro. Ele se apresentou na delegacia no início da tarde desta segunda-feira e não ficou preso porque já havia passado o flagrante. O advogado dele contou que o cliente não faz uso de bebida alcoólica e teria tomado um antialérgico antes do acidente. Ele relatou que estava em uma confraternização com os familiares. Ao sair ali já à noite, parou na rua para adentrar na preferencial, pegou um pouco a contramão, quando viu o carro rodou. Aí ele não lembra mais o que aconteceu. Segundo o delegado, o resultado do exame e da perícia sai em até 30 dias. Se a embriaguez ao volante for comprovada, o motorista vai ser indiciado por dupla tentativa de homicídio. Se não for o caso, ele vai responder por lesão corporal, evasão do local de acidente e omissão de socorro. A adolescente de 14 anos que foi jogada contra o muro segue internada no hospital de Ceilândia. Ela teve fraturas na bacia e na perna e vai precisar passar por cirurgia. E no interior do Paraná, na cidade de Imbituva, um motorista embriagado capotou o carro que acabou caindo em cima de um menino que andava de bicicleta. A criança teve traumatismo craniano e foi levada de helicóptero para um hospital da região. O menino de 9 anos andava de bicicleta com o pai quando foi atingido pelo veículo. O motorista de 25 anos fez o teste do bafômetro que constatou que ele estava alcoolizado. O inquérito vai apurar as causas do acidente. Em Sinop, no Mato Grosso, um menino de 4 anos morreu atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Natan Rafaelo de Abreu ia para uma festa de aniversário quando foi atingido. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade e fazia zigue-zague na pista. A polícia ainda procura pelo comerciante que matou a tiros o ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo. O assassino não aceitava o namoro da vítima com a filha dele de 18 anos. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre esse caso. Marcelo, bom dia. A polícia já tem alguma pista do suspeito? Excelente dia para você também, Analice. A polícia está procurando aí o comerciante, o Paulo Matias, 48 anos. Inclusive, durante a tarde se ventilou uma informação que ele estaria escondido em um sítio de um amigo na zona sul de São Paulo, no extremo da zona sul. A Polícia Militar chegou a fazer patrulhamentos ali pela região, mas não conseguiu localizar. É questão de horas para que ele seja localizado. A polícia também acredita que ele possa se entregar aí nas próximas horas, mas por enquanto ele está desaparecido. E durante a tarde, por volta das 5 horas da tarde, ocorreu o enterro aí da família na zona sul de São Paulo também. O ator Rafael, junto com o pai e a mãe, foram sepultados. Centenas de pessoas acompanharam aí esse triste enterro. A imprensa ficou do lado de fora. A namorada Isabela compareceu no enterro, muito emocionada. No final, ela ainda conversou com os jornalistas e logo em seguida ela foi para a delegacia que investiga o caso e prestou depoimento do que tudo aconteceu. A mãe dela, a Vanessa, já havia prestado depoimento. A polícia teve uma pequena contradição, pode ser que as duas sejam ouvidas nos próximos dias. A cobertura completa você acompanha agora na reportagem. Mortes por um motivo banal. O ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais, João Alcísio e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em frente à casa da namorada do rapaz, Isabela Tibcherani, de 18 anos. Os vizinhos ouviram os tiros. Estava cheio, tinha umas 20 pessoas aqui em casa, né? Então começou o tiroteio e muita gente correram. Tinha criança brincando aqui, ó. E correram e veio gente também daí da rua correndo e entrando para cá. Parecia alguma coisa automática. O assassino é o pai da jovem, Paulo Cupertino Matias, que era contra o namoro. O ator e os pais estavam na calçada. De dentro do pátio, o homem sacou a arma e atirou contra os três. Depois, fugiu num carro com as placas clonadas. O homem de 48 anos já tinha passagens pela polícia. Ele possui diversas passagens, sobretudo na década de 90, pelos crimes de roubo
Crimes esses que foram investigados pela Delegacia de Roubo a Bancos, né? Maiores informações estão sendo levantadas nesse sentido, sendo que recentemente há registros também de lesão corporal e ameaça. Nesta segunda-feira, os policiais ouviram os depoimentos das testemunhas. Vanessa Tibcherani, mãe de Isabela, foi a primeira a falar e contou que Paulo não vivia com elas e tinha uma outra família em paralelo. Mesmo assim, era violento com Vanessa e com a filha e tinha ciúmes da jovem. Depois, os policiais ouviram o tio de Rafael, irmão de Miriam. Isabela falou no fim do dia. Ela veio direto do enterro de Rafael para a delegacia. Depoimentos de mãe e filha divergem um pouco. Na versão de Isabela, Rafael e os pais foram levá-la até em casa. A jovem disse que não sabia que o pai, Paulo Cupertino Matias, estaria lá. Quando chegaram, ele mandou que ela entrasse e então atirou. Já a Vanessa disse aos policiais que viu o momento em que Paulo atirou. A mãe dela não estava no momento. A mãe dela estava dentro de casa. Ela foi tanto vítima quanto a família do Rafael. Ela não estava sabendo de nada. Foi divergência entre o pai dela, que o pai dela não aceita o namoro dela. Simplesmente isso. Nunca aceitou e não concordava. Rafael Miguel começou a carreira ainda jovem na publicidade. Ele ficou famoso com um comercial em que dizia adorar brócolis. Aqui no SBT trabalhou na novela Chiquititas. Bonito, alegre, cheio de energia. Ele espalhava alegria para onde ele chegava, você via assim uma pessoa feliz, sempre com um sorriso no rosto. Ele era como qualquer outra criança, sabe? Divertido, a gente sempre ria, a gente sempre brincava juntos. Júlia Garcia e Gui Vieira foram colegas de elenco de Rafael na novela Chiquititas, exibida pelo SBT em 2013. Ele era o Paçoca. Relaxa, mano. A gente vai até onde der, se não tiver nada a gente volta. Um papel muito legal de vilão, né? Justamente o oposto dele, que é um garoto tão meigo, né? Eu lembro disso muito bem. Nós estamos todos consternados, né? Todos tristes pelo ocorrido. O ator tinha tudo para construir uma carreira de sucesso. Ele era um profissional exemplar. Todos gostavam muito dele, a equipe gostava muito dele. Eu, particularmente, também o dirigi várias vezes, em várias cenas, sempre muito atencioso, sempre com vontade de aprender. E aprendia rápido. Rafael ganhou projeção com esse comercial de televisão. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis. Eu lembro que no início, quando eu conheci ele, eu até brinquei que ele era o moleque da propaganda do brócolis. São esses momentos que a gente tem que lembrar. São os momentos felizes da gente rindo, brincando um com o outro. Daí foi um pulo para novos trabalhos também em outra emissora. Rafael começou a aparecer nas telinhas ainda criança. Com apenas 9 anos, ele viveu o Bentinho na novela Cristal do SBT em 2006. Eu sou o Bentinho. Rafael era um jovem curioso, adorava estudar as estrelas, os planetas e o universo. Os amigos contam que ele estava dando aula de inglês e que ele era um professor dedicado. O sonho de Rafael era morar em Boston, nos Estados Unidos, com a namorada. Mas a história de amor acabou em tragédia. Rafael é uma pessoa de um coração muito bom, queria ajudar. E ele queria então mostrar para o pai dela, junto com os pais dele, que ele é um garoto de respeito, que ele é um garoto de família. Os corpos de Rafael, da mãe e do pai dele foram enterrados neste cemitério na zona sul de São Paulo. Parentes e amigos se despediram da família. Uma dor difícil de segurar, uma saudade que parece não ter fim. Nesta homenagem, a namorada escreveu: "Volta para mim, meu amor. Você sonhava em explorar o espaço e agora é parte dele, a estrela mais brilhante." Ele salvou minha vida. Ele foi um herói. E vamos agora conversar ao vivo com a repórter Fernanda Trigueiro, que vai nos trazer informações do trânsito e do tempo na capital paulista. Fernanda, bom dia. Tem nevoeiro complicado, o nevoeiro tem complicado, né, a vida dos motoristas. Como é que está nesta terça-feira, hein? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aí no SBT Notícias. Para quem está em casa, para quem está no estúdio, para quem está dentro do trabalho, nem imagina como é que está a situação aqui fora, Ana. A gente vai mostrar para vocês realmente uma névoa muito intensa aqui durante toda essa madrugada aqui na capital. Inclusive, em alguns pontos, a névoa é tão forte mesmo que acaba dificultando aí a visibilidade do motorista. Então, fica o alerta aí para o pessoal que está
está se preparando para essa terça-feira. E a gente sempre fala daquele ditado de que quando a névoa baixa, o sol racha, é o que vai acontecer hoje, viu, Ana? Inclusive hoje vai ser mais um dia típico de outono, com um solzinho quente, temperaturas baixas e aquele clima bastante seco. O dia vai ser marcado pela amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima do dia. Mínima hoje de 15 graus, mas durante o dia vai amanhecendo, essas temperaturas vão subindo aqui na capital e a máxima vai chegar aos 25 graus. Um dia bem ensolarado, com aquele sol forte, aquele céu azul bem bonito aqui na capital. Até sexta-feira os dias devem ficar assim aqui em São Paulo, então sem previsão de chuva para esses dias, Ana, e até sexta-feira as temperaturas vão ficar mais ou menos entre 13 até 27 graus. Então aqui mostrando mais uma vez para vocês movimentação até que intensa aqui dos ônibus e dos carros na Marginal Tietê, pista local sentido Ayrton Senna, e fica o alerta então, névoa aqui nesse comecinho da terça-feira, Ana. Obrigada, Fernanda. E olha só, um grande vazamento de água danificou computadores de uma delegacia de São Paulo. Foi no Jaguaré, na zona oeste da capital. Nesse vídeo feito por celular, é possível ver a água escorrendo sobre o balcão de atendimento. Uma cachoeira. O problema teria começado em um banheiro que fica no primeiro andar do prédio. Mesas, cadeiras, 2 computadores e uma impressora foram atingidos. No chão, tudo alagado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que o reparo foi feito no mesmo dia e que o atendimento ao público foi normalizado. Ainda segundo a Secretaria, os computadores estão sendo avaliados e, se necessário, serão substituídos. Foi preso em Goiânia um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em ataques a carros fortes. Uma das últimas ações do grupo aconteceu no estado do Tocantins. Mais de R$100 mil em dinheiro foram recuperados. Wanderson Mendes de Oliveira, conhecido como Chapolin, foi apresentado pela Polícia Civil como um dos envolvidos na explosão de um carro forte. O assalto foi no final de abril na BR-153, no Tocantins. Depois do veículo ser atacado com o uso de fuzis, os seguranças fugiram. Os assaltantes explodiram o carro forte e levaram dinheiro. Wanderson Mendes de Oliveira estava escondido em Goiânia, onde foi preso. Com ele, conforme a polícia, foram encontrados R$120 mil e outras quantias foram bloqueadas nas contas de parentes do suspeito. 3 fuzis com poder de perfurar veículo blindado, 4 veículos e munições foram apreendidos a partir da prisão do assaltante. Quadrilha imensa de atuação nacional desarticulada com a inteligência das polícias goianas. Ainda de acordo com a polícia, o grupo tinha levado as armas para o estado do Pará como parte de um plano para o novo assalto. Policiais descobriram que os bandidos planejavam assaltar um avião utilizado no transporte de ouro. Esse avião com ouro, ele é uma ação que nós estamos levantando ainda para chegar nos demais autores, né, que mais participantes dessa quadrilha. A gente acredita que com a retirada desse armamento, essa ação não vai ocorrer, mas nós não podemos garantir. Então, estamos compartilhando essas informações com o pessoal da Polícia Civil do Pará e a Polícia Civil do Tocantins, para a gente poder chegar nos demais autores e desarticular de vez essa quadrilha. Uma farmácia foi invadida por um criminoso no município de Varginha, no sul de Minas Gerais. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O suspeito aparece nas imagens caminhando até um corredor lateral da farmácia, onde uma das janelas estaria quebrada. Já dentro do comércio, ele vai direto para os caixas e consegue abrir pelo menos 2 gavetas que guardavam dinheiro. A ação durou cerca de 2 minutos e o assaltante fugiu levando aproximadamente R$ 1.200. Agentes prisionais apreenderam dezenas de aparelhos celulares numa penitenciária na Baixada Fluminense. A apreensão foi feita numa inspeção no presídio Milton Dias Moreira. Ao todo, os agentes encontraram 88 celulares, além de relógios, chips e cerca de R$ 1.500 em dinheiro. Ainda no Rio, um policial militar foi preso na rodovia Washington Luiz. No carro dirigido por ele foram encontradas munições de diversos calibres e 3 pistolas. Uma delas com kit rajada, acessório proibido capaz de aumentar a frequência dos disparos, que pode passar de 1.000 tiros por minuto.
Quase 1 tonelada de maconha foi apreendida em uma zona de mata próxima ao Rio Paraná. Homens do Exército levaram a droga até a sede da Polícia Federal. 2 suspeitos foram presos e vão responder por tráfico internacional de drogas. No Pará, uma mulher foi ferida em um acidente de trânsito e precisou ser levada de maca até o hospital, porque o resgate demorou para chegar. Ela não corre risco de morrer. 2 operários ficaram pendurados pelo equipamento de segurança após o andaime de um prédio em construção cair do 8º andar em Juí, no Rio Grande do Sul. Eles foram resgatados sem ferimentos. Eu fico por aqui, obrigada pelo carinho. Agora você fica na companhia de Cássio Zeiman e os seguintes destaques. Segue foragido